Por décadas após o desastre, havia pouca dúvida sobre o que afundou o Titanic. Quando o navio nomeado de Infundável caiu em um iceberg em sua viagem inaugural em 1912 e levou mais de 1.500 de seus 2.200 passageiros para o fundo. E no vídeo de hoje você verá uma nova informação que mudará completamente a história do Titanic. Mas antes, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe para todos os seus amigos. Chega de enrolação e vamos nessa! Duas investigações feitas pelo governo após o desastre concordaram que foi o iceberg a razão do Titanic afundar. A culpa pelo incidente recaiu sobre o falecido capitão do navio A.J. Smith, que foi condenado por correr a 22 nós através de um conhecido campo de gelo nas águas escuras da costa de Newfoundland. Será mesmo a culpa do capitão? Bom, não vou dizer nada ainda, continue assistindo. Questões persistentes sobre o que poderia ter afundado o navio, aparentemente indestrutível, nunca desapareceram completamente. Em 1985, quando o oceanógrafo Robert Ballard, após anos de busca, finalmente localizou os restos do navio a 2,5 milhas abaixo do fundo do oceano. Ele descobriu que realmente o navio havia se partido em dois na superfície antes de afundar. Alguns anos depois que Ballard fez essa descoberta, as primeiras peças do navio foram trazidas à tona, fazendo surgir dúvidas sobre evidências físicas de que o aço de baixa qualidade poderia ter causado o desastre. Em 2 livros, um grupo de historiadores, arquitetos navais e cientistas de materiais argumentaram que novas evidências têm desvendado ainda mais a conhecida história do Titanic, levantando mais questões sobre o que causou o desastre. Em O que realmente afundou o Titanic, novas descobertas forenses, Jennifer Hooper McCart, cientistas de materiais da Oregon Health and Science University, e Tim Foyk, cientista do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, argumentaram que não foi o caso do navio. Aço que era fraco. Eram os rebites, o importantíssimo pino de metal que seguravam as placas de aço do casco juntos. Os historiadores Rick Cooler e John Charterton acreditam que 2 pedaços descobertos recentemente no fundo do Titanic provam que a popa do navio nunca se elevou no ar, como muitos especialistas do Titanic, incluindo Cameron, disseram. Quando a quilha do Titanic foi lançada em 1909, a Harland & Wolff, a construtora Belfast que construiu o navio, certamente não acreditava que seu projeto ainda seria controverso 100 anos depois. Construído em resposta à construção de uma nova geração de navios de linha rápida, o Titanic e seus navios irmãos Olímpico e Britânico foram os maiores navios já feitos. Da proa à polpa, eles tinham quase 900 pés de comprimento, superando até mesmo os maiores arranha-céus. Mais de 70 anos se passaram até que os cientistas pudessem estudar a primeira evidência física do naufrágio. Por sorte, o primeiro pedaço de aço puxado para cima parecia pôr fim ao mistério. Quando o aço foi colocado em água gelada e batido em um martelo, ele quebrou. Durante grande parte da década de 1990, os cientistas pensaram que esse aço frágil era responsável pela inundação maciça. Apenas recentemente, testes em outras partes maiores do navio refutaram essa teoria. A peça original, os cientistas descobriram, tinha sido excepcionalmente fraca, enquanto o resto do aço do Titanic passou nos testes. Especialistas em busca de explicações chegaram a outro elo potencialmente fraco, os mais de 3 milhões de rebites que seguravam o navio juntos. McCart e Foyk começaram a examinar 48 rebites trazidos dos destroços e descobriram que eles continham altas concentrações de escória, um resíduo de fundição que pode causar fraturas de metal. Pesquisando nos arquivos de Harland & Wolff, eles descobriram que os ambiciosos planos do construtor naval de construir 3 grandes navios ao mesmo tempo colocaram uma grande pressão em seu estaleiro. Por causa das pressões de tempo, eles começaram a usar material de baixa qualidade para preencher as lacunas, disse Foyk. Quando o Titanic atingiu o iceberg, dizem McCart e Foyk, os rebites de ferro mais fracos do arco estouraram, abrindo as costuras do casco e apressando a morte do navio. Não é por acaso, diz
fez foi que a inundação parou no ponto do casco, onde os rebites de aço começaram. Rebites mais fortes poderiam ter retardado o processo de afundamento, mas uma vez que a água começou a inundar 6 compartimentos do Titanic, era apenas uma questão de tempo até o navio afundar. Questões permanecem, porém, sobre exatamente como e por que o navio finalmente se separou e afundou. Quando Roger Long, um arquiteto naval contratado para acompanhar a expedição, começou a analisar as bordas das peças do casco, chegou a uma conclusão surpreendente. Era possível, acreditava ele, que o navio tivesse quebrado, um modo como os especialistas acreditavam há 2 décadas, com a polpa subindo para um ângulo de 45 graus antes da divisão do casco do navio. Há muitas coisas contraditórias que você pode ver nas peças, diz ele, mas o único cenário que eu poderia propor para explicar todas as contradições foi que o navio quebrou em um ângulo muito raso. Um exame minucioso das peças mostrou que elas haviam sido interrompidas no meio de rasgar. Um sinal, Long diz, que o navio ainda estava em um ângulo baixo o suficiente. Ele estima apenas 11 graus que sua popa poderia recuperar a flutuabilidade. Começou a rachar. Se a parte de trás do navio tivesse sido levantada da água em um ângulo de 45 graus, conforme descrito no filme de Cameron, uma vez que a polpa partisse, nada a teria impedido e os pedaços do casco teriam se partido em 2. Qual a importância de saber se o navio partiu em 2? Para os passageiros do Titanic, pode ser a diferença entre a vida e a morte. Talvez com os rebites de maior qualidade ou um casco mais grosso, o navio poderia ter flutuado por mais tempo. Falha no teste de navegação. Edward John Smith, o capitão do Titanic, foi o principal alvo de incontáveis mitos desde a fatídica noite em que desceu com seu navio. Muitos até acreditam que ele salvou pessoalmente a vida de uma criança antes de desaparecer no Atlântico. No entanto, também foi alegado que este quadro heróico não é completamente verídico. O capitão foi responsável por ignorar diversos avisos de gelo e, por consequência da desobediência, não conseguiu estabilizar o navio a uma velocidade razoável. Ele também permitiu que os botes salva-vidas deixassem o navio meio vazio. O primeiro barco a partir tinha apenas 27 passageiros em 65 assentos. Smith também não emitiu uma ordem clara de abandono do navio, o que levou muitos passageiros a não perceberem a gravidade da situação em que se encontravam. Em 2012, foi revelado que Smith tinha realmente falhado nos exames de navegação. A trágica previsão de William Stead. Em 1886, o lendário jornalista William Stead escreveu uma história fictícia sobre um navio de correio atlântico afundando depois de uma colisão, com a maioria dos passageiros se afogando devido à falta de botes salva-vidas. Stead pretendia que a história chamasse atenção para a manutenção náutica desatenta, que geralmente não exigiam que os navios transportassem botes salva-vidas suficientes para todos a bordo. Stead retornou ao tema em 1892 e somente 2 décadas depois, Stead perdeu sua própria vida como passageiro do Titanic. O transatlântico só transportava 20 botes salva-vidas, o suficiente para menos da metade dos passageiros a bordo. Erros e teorias. Todos nós sabemos que o iceberg causou o colapso do Titanic, mas ao longo dos anos tem tido uma série de tentativas para descobrir por que o navio atingiu o iceberg em primeiro lugar. Imediatamente após o desastre, as investigações na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos concluíram que o navio estava viajando com alta velocidade. Em uma velocidade mais lenta, o dano teria diminuído, ou poderia até ter sido possível evitar o iceberg por completo. Assim, o impacto abriu 6 compartimentos do navio, 2 a mais do que poderiam ser inundados enquanto o mantinham flutuando. Em 2010, a autora Lois Patton, a neta do segundo oficial Charles Liggetoller, sugeriu que o navio poderia ter evitado uma colisão inteiramente se o timoneiro Robert Hitchens não tivesse entrado em pânico e virado na direção errada. Enquanto isso,
dois astrônomos da Universidade Estadual do Texas especularam que uma rara superlua pode ter sido a culpa por colocar o iceberg em movimento. Uma superlua ocorre quando a Lua atinge seu ponto mais próximo da Terra ao mesmo tempo que a Lua cheia. 4 de janeiro de 1912 foi um exemplo verdadeiramente notável. A Lua chegou mais perto da Terra do que em qualquer ponto nos últimos 1400 anos. E isto aconteceu apenas no dia que a Terra chegou mais próximo que o Sol. Como se isso não bastasse, a Lua e o Sol também estavam alinhados, causando uma maré extraordinariamente forte. Esses incríveis eventos astronômicos poderiam ter colocado o desastre do Titanic em movimento, como uma maré extrema, colocando um grande número de icebergs no caminho do transatlântico. Chamas em toda a viagem. Pouco antes de sua fatídica viagem inaugural, segundo o sobrevivente Stoker Gilley, um incêndio começou nos bunkers de carvão do Titanic. Conforme revelado durante o inquérito britânico sobre o desastre, as chamas ainda estavam em fúria quando o navio partiu para Nova York, criando uma situação perigosa para passageiros a bordo. Já outros membros da tripulação alegaram que o fogo havia sido extinto no dia anterior ao navio atingir o iceberg. De qualquer maneira, o Titanic estava em chamas por quase toda a viagem. Isso não foi necessariamente desastroso, já que os bunkers de aço foram projetados para conter incêndios de carvão, mas aumentou o risco da viagem, e o diretor administrativo da empresa responsável pela fabricação do navio, Bruce Ismay, alegou que o proprietário do navio, J.P. Morgan, forçou a tripulação a navegar a toda velocidade para chegar a Nova York e descarregar todos os passageiros antes do inevitável. Explosões ocorreram e o próprio Morgan, que estava programando para navegar no Titanic, mudou de ideia e se retirou no último minuto. Ilusões de ópticas. Vários sinais de socorro foram enviados do Titanic quando ela estava afundando. Um navio próximo, o Californiano, aparentemente os ignorou, mesmo quando vários foguetes iluminavam o céu noturno. O capitão do Californiano, na verdade, perdeu o emprego devido ao escândalo, pois alguns especularam que ele havia intencionalmente ignorado os foguetes. No entanto, a pesquisa em andamento sobre o desastre do Titanic apresentou uma explicação mais plausível à refração da luz. Na noite do desastre, o Titanic navegava por uma área de inversão térmica, onde camadas de ar frio ficavam abaixo de uma área de ar mais quente. A inversão térmica faz com que a luz refrate de forma anormal, o que pode criar miragem. Segundo o historiador Tim Maltin, vários navios na área registraram uma série de miragens na noite em que o Titanic afundou. Maltin está convencido de que as condições favoreciam a refração anormal da luz e que isso poderia explicar por que os mirantes perderam completamente o iceberg até que fosse tarde demais. Uma miragem semelhante também teria impedido a tripulação do Californiano de identificar corretamente os sinais de perigo do Titanic. Você tem que começar percebendo que ele afundou há muito tempo e em águas muito profundas. Na época, ninguém tinha o equipamento necessário para levantar um navio daquela profundidade, mesmo hoje, supondo que ela estivesse em bom estado. Seria uma proposta extremamente difícil, mas por que não foi levantado? Há vários pedaços de destroços, não apenas um navio imaculado pousado cuidadosamente no fundo do oceano. Quando as peças atingiram o fundo, estavam se movendo a uma velocidade considerável e grande parte do interior teria sido, para dizer o mínimo, movimentado. Reunir todas as peças em um estado gravemente danificado e levantá-las de uma profundidade tão extrema teria sido um feito fenomenal de engenharia. Levaria vários dias, se não semanas, em uma área do Atlântico Norte não conhecida por mar calmo e tempo calmo. Logo, os dois principais motivos de não ter sido levantado é a dispersão de pedaços do navio e o arco ter ficado preso em uma colina de 40 pés de lama, sofrendo danos graves no impacto com o fundo do oceano.
O que ainda existe do Titanic? A maior peça intacta é a seção de proa, que é basicamente a metade dianteira do navio. Esta seção termina em uma ruína de metal traçado em algum lugar do anteparo H, que separava as salas de caldeiras 2 e 3. A proa está parcialmente enterrada em mais de 40 pés de lama, mas, diferente do dano causado pela quebra na superfície, é surpreendentemente boa forma. A segunda maior peça é a seção de popa, que consiste na maior parte da metade traseira do navio. Esta seção tem cerca de 350 pés de comprimento e termina no meio da sala de máquinas principal. Se você ousar colocar o seu submersível perto o suficiente, você ainda pode ver os dois cilindros traseiros de ambos os motores alternativos ainda no lugar. Comparado ao arco, a popa é uma bagunça quase irreconhecível. A maioria dos decks, que teria 8 pés de altura ou mais, eram triturados a uma altura de 30 centímetros ou menos quando a polpa atingiu o fundo, e os lados também eram estourados. Os eixos propulsores foram dobrados para cima em um ângulo tal que eles são visíveis acima da lama, embora devem ser enterrados a mais de 6 metros de profundidade. É possível reflutuar o Titanic? Eu diria que não é possível. O naufrágio do Titanic situa-se a 3.800 metros de profundidade. Encontra-se em duas partes gravemente danificadas, pelo fato de ter sido rompido ao afundar, e além do mais, se deterioraram por 104 anos. Mesmo que houvesse uma tecnologia viável para elevá-lo daquela grande profundidade a qualquer custo astronômico, o naufrágio provavelmente se desintegraria durante a operação, tornando-a inútil. Há outro problema também. Um número significativo de passageiros e tripulação do Titanic afundou com o navio e seus restos mortais, ou pelo menos uma parte deles, estão sepultados no naufrágio. Os especialistas em salvamento e pesquisadores subaquáticos acham que o respeito por eles exige que o próprio navio não seja perturbado. Onde colocaria o Titanic? O Titanic tinha 882 pés de comprimento em 1912. Ainda é um tamanho bastante grande. Não faria muito sentido levantá-lo fora do oceano, onde há muito espaço debaixo d'água, para colocá-lo em terra e ocupar espaço. E aí, curiosos, curtiram o vídeo? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe seu joinha, compartilhe para geral e ative o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que rola aqui no Uma Curiosidade. Vamos fazer a Maratona Curiosa? Está aparecendo em sua tela 2 vídeos que recomendamos você assistir. Estou esperando cada um de vocês em um dos nossos vídeos que sugerimos, hein? E obrigado por nos assistir.